Sem som, Kalel. Microfone está desligado. Olá. Certo? Bom dia. Oi. Então tá. Pessoal, olha só. Como de hábito, então, né? Nós vamos estudar a história hoje em relação às datas comemorativas que nós temos, certo? O que é que se comemora no dia 12 de outubro? O que é que nós comemoramos no dia 12 de outubro? Por que é que era feriado na segunda-feira? Por quê? E aí? O que é que vocês me dizem? Quem arrisca? Então, nós temos duas datas importantes, duas comemorações, né? No dia 12 de outubro, né? A, a mais conhecida de todos nós, né? É o dia de Nossa Senhora Aparecida. Muito bem, Eduardo. É isso aí, dia da Nossa Senhora Aparecida, ótimo, né? Padroeira do Brasil, tá? Mas, além disso, comemora-se também o Dia das Crianças, certo? Dia 12 de outubro. Entretanto, essas duas datas, elas são comemoradas exclusivamente no Brasil, certo? No resto da América, na América inteira, da Argentina embaixo até o Canadá lá em cima, ou seja, na América inteirinha, né? Nós comemoramos outra coisa no dia 12 de outubro. A descoberta da América, certo? Quando os europeus chegaram aqui na América em 1492, certo? Quem liderou essa viagem foi nada mais, nada menos que o Cristóvão Colombo, né? Com o Cristóvão Colombo. O lugar onde ele chegou, acabou sendo chamado de Colômbia. Não, errado, né? Na verdade, o nome da Colômbia também é em homenagem ao Cristóvão Colombo, mas o lugar onde ele chegou, né, foram as Bahamas, depois a Ilha de Hispaniola, ou seja, a América. Tá? O Cristóvão Colombo é quem foi, pelo menos segundo a história tradicional, o primeiro europeu a chegar aqui na América. Certo, meus queridos? A aula de hoje, então, vai ser dedicada à figura dele, para a gente poder entender um pouquinho essa relação entre europeus e continente americano, certo? E, claro, dia 12 de outubro de 1492, tá legal? Então, vamos lá. Deixa eu partilhar com vocês aqui a tela, para a gente poder ver essa questão juntos, tá? Vamos lá. Ok. Aqui está Cristóvão Colombo. Estão todos vendo? Tudo certo? Então, assim, meus queridos, 1492, o Cristóvão Colombo começa a sua viagem do descobrimento, certo? Por que ele começa? Porque, na verdade, né, ele tentou apoio em várias cortes, em vários países, Portugal, Itália, ele era italiano de nascimento, certo? E tentou apoio em vários países, mas nenhum deu atenção a ele, tá? Apenas a Espanha foi quem resolveu financiar a viagem do Cristóvão Colombo, tá? Olha ali, ó. Então, no dia 3 de agosto de 1492, Cristóvão Colombo içou as velas para iniciar sua viagem em busca das Índias. A ideia do Cristóvão Colombo, desculpem, era sair da Europa, tá? E chegar até a China pelo mar. O que ele não esperava é que no meio tivesse a América, tivesse o continente americano, tá? Foi uma surpresa que ele teve, né? E que mudou a nossa história para sempre, a minha, de vocês, né, para sempre, tá? Muito bem. Ali, ó, o navegador Cristóvão Colombo, né, morto há mais de 500 anos, é considerado um tipo de herói, né? Afinal de contas, foi o responsável pela chegada dos europeus aqui na América, tá? Olha só, em 30 de abril de 1493, ele escreveu uma carta para o tesoureiro da Espanha, tá? Já quando ele já estava na América, então, né? Conseguimos o que nenhum outro mortal conseguiu até hoje. Por isso, o rei e a rainha devem louvar e agradecer nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conduziu à vitória e nos presenteou com ricas dádivas. O que é dádiva? É um presente, né? Agora,
Que riquezas são essas? Tá? Os europeus encontraram aqui entre os índios o ouro, a prata, né? As riquezas, além das minerais, as vegetais, tudo isso, né? Por exemplo, o cacau. O cacau foi o Cristóvão Colombo quem encontrou entre os índios, certo? O cacau, meus queridos, serve para quê? Para o nosso famoso chocolate, né? Então, os indígenas aqui já faziam chocolate de um jeito um pouco diferente, mas faziam, né? E quando o Cristóvão Colombo levou para a Europa, acabou se tornando uma iguaria muito famosa, né? A diferença é que lá na Europa eles colocavam açúcar, tá, nos chocolates. Aqui na América eles não punham açúcar, os índios colocavam pimenta nos chocolates, tá? Era diferente, portanto, certo? Mas a gente consegue ver, né, como essas coisas vão influenciando os dois povos, tá? Tanto do lado dos europeus quanto dos americanos, certo? Vejam que o Cristóvão Colombo escreveu ali, ó, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era muito católico, tá? Assim como os reis espanhóis Fernando e Isabel, que ficaram conhecidos como os reis católicos, né? Que eram os chefes do Cristóvão Colombo, os caras que estimularam a viagem dele, ok? Muito bem. Navegador por necessidade. Então vamos lá, né? O Cristóvão Colombo, ele não era assim um navegador, um aventureiro por prazer, tá? Ele acabou se tornando um aventureiro por necessidade. Por quê? A falência, aliás, a empresa do pai dele faliu, né? E aí, lógico, ele acabou se obrigando a navegar como um meio de vida, tá? Como ele era muito inteligente, ele era um geógrafo brilhante e tal, ele acabou tendo algumas vantagens em relação a outros navegadores, tá? E aí, claro, fez suas viagens, certo? Ele se tornou, meus queridos, o vice-rei aqui da América, né? Que eles chamavam de Índias, tá? Na verdade, eles chamavam de Índias porque o Cristóvão Colombo achou que tinha chegado na Índia. E ele vai morrer achando que chegou na Índia, tá? Ele vai e volta 3 vezes aqui na América. E ele vai morrer achando que chegou na Índia, certo? Por isso que eles chamavam os habitantes aqui da América de índios, porque eles achavam que tinham chegado na Índia. A gente acabou adotando esse nome, né, para sempre. Nós usamos índio para todo grupo autóctone, né, para todo grupo da terra mesmo, tá? Para todo grupo indígena, a gente usa ainda a palavra índio, né? Justamente, digamos assim, como um costume herdado já do Cristóvão Colombo. Ok, meus queridos? Então tá. Essa Bahamas aí é um país hoje, né? Uma ilha do Caribe, é um país pequenininho, minúsculo, né? Que fica lá perto de Cuba, dos Estados Unidos e tal, né? Que é o lugar aonde o Cristóvão Colombo chegou em primeiro lugar aqui na América, tá? Vejamos aqui o projeto. Ó. Na verdade, o Cristóvão Colombo fez alguns projetos de navegar até a China, até a Índia, né? Pelo mar ali, pelo Ocidente, tá? Os portugueses recusaram o projeto do Cristóvão Colombo, né? Então ele ofereceu o projeto dele para a Inglaterra, ofereceu para a França, né? Ninguém quis, tá? Todo mundo achava que ele era pirado, que ele era louco, que ele não sabia o que ele estava fazendo, né? E quem acabou aceitando o projeto do Cristóvão Colombo, né? Foram os 2 reis católicos, o Fernando e a Isabel, como eu já falei para vocês, ó. Em 1486, diz ali. Né? Eles estavam tentando reconquistar Granada, expulsar os árabes. Granada era uma região da Espanha, tá? Ainda hoje na verdade. Tá? Eles tentavam expulsar os árabes daquela região, certo? Conseguiram, tá? E como uma espécie de festejo, enfim, eles acabaram concedendo ao Cristóvão Colombo 3 navios, certo? Para vocês terem uma ideia, esses 3 navios que os reis católicos deram para o Cristóvão Colombo, eles não têm nenhuma importância dentro da economia espanhola. Tá? Para vocês terem uma ideia, é como se hoje alguma pessoa rica apostasse, sei lá, num jogo de cartas 500, 600 dólares, certo? Para ver no que dá. Para a pessoa rica, esse dinheiro não vai fazer a menor falta, né? Assim como aqueles 3 navios não faziam a menor falta para os reis espanhóis, tá? No entanto, eles resolveram animar o Cristóvão Colombo, né, já para festejar a sua vitória sobre os árabes ali na província de Granada, ok? O navio de Colombo, meus queridos, ele era desse jeito aqui, tá? Uma espécie de caravela, tá? Com a cruz ali espanhola no centro, né?
Essa cruz aqui nós já vimos quando nós estudamos a bandeira do Brasil, vocês vão de lembrar, né? É a mesma cruz ali do Vasco da Gama e tal, é a cruz da Ordem de Cristo, certo? Ou seja, não era exclusiva de Portugal, também era usado por navegadores espanhóis, ok? Então, podem ver que é bastante interessante a gente ver essa questão das bandeiras e tal, né? A gente vai entendendo um pouquinho, tá? Então, os reis católicos deram para o nosso ilustre Cristóvão Colombo 3 navios, tá? Santa Maria, a Pinta e a Ninha, tá? Eram os 3 navios com os quais o Cristóvão Colombo se direcionou para a Índia, ou seja, chegou aqui na América, né? Mas ele tentava ir para a Índia, tá? O que é legal é que ele esperava que essa viagem fosse feita em 21 dias, certo? Mas, na verdade, ela durou muito mais tempo, tá? Ele errou feio, uns 11 mil quilômetros no cálculo dele, certo? Aí, claro, eles chegaram à América, né, dia 12 de outubro de 1492, tá, na ilha de Guanane, né, que foi batizado de São Salvador, na América Central, certo? Encontrou riquezas, grupos indígenas. Ele achou que tinha chegado no Japão, tá? Mas, na verdade, era aqui na América. Tá? Ele achou que tinha chegado no Japão e que um pouquinho para frente já era a Índia. Mas, na verdade, não era, né? Ele havia chegado apenas aqui na América, tá? E ele foi para a Espanha, ele voltou para a Espanha dizendo, não, eu cheguei no Japão, e todo mundo acreditou, todo mundo achava que ele tinha chegado no Japão, né? Só muito tempo depois é que ele viu que não era bem assim. Tá? Ele não havia chegado. Bom, ele mesmo não percebeu isso, né? Ele morreu achando que chegou na Índia, tá? Mas as pessoas que vieram depois já perceberam que ele estava enganado, certo? Ele voltou ali para a Espanha, tá? E levou alguns índios com ele para batizar esses índios, certo? Esses índios ficaram perdidos lá na Espanha depois, tá? E claro, meus queridos, aqui nós podemos ver, basicamente, né, que o nosso ilustre Cristóvão Colombo aqui, ó, foi recebido com honras pelos reis, tá? Pelos reis católicos, pelo Fernando e pela Isabel, tá? Pelos 2 reis. Ele foi recebido como uma espécie de herói, tá? Na verdade, ninguém dava muita bola para ele, ninguém acreditava que ele pudesse ser um grande navegador, e, no entanto, a descoberta que ele fez mudou o rumo da história para sempre. A minha história, de vocês, a de todos nós, mudou para sempre, graças à chegada do Cristóvão Colombo aqui na América, tá? Nós não estaríamos aqui se ele não tivesse chegado aqui, certo? Primeiro, afinal de contas, todos nós, de alguma maneira, temos sangue europeu, tá? Seja português, seja espanhol, seja alemão, italiano, não importa, tá? Todos nós temos o sangue europeu, assim como temos também o sangue indígena e o sangue africano correndo nas nossas veias, tá? Então, desta mistura, né, saímos nós, mas sem a vinda do Cristóvão Colombo, nós não estaríamos aqui hoje, certo? Ok? Ele fez um acordo, tá, com os reis católicos. Aqui nós temos uma imagem do Cristóvão Colombo, ó, vocês podem ver ele aqui melhorzinho, tá? Olha ali, ó. Em 1492 é assinado um acordo entre Colombo e os reis católicos. As despesas da expedição foram custeadas meio a meio pela coroa espanhola e por banqueiros genoveses de Sevilha. O que isso quer dizer? Então, boa parte da viagem foi financiada pelos reis católicos e a outra parte da viagem por banqueiros genoveses, tá? Genoveses significam que eles nasceram em Gênova, uma cidade italiana, aonde muito provavelmente nasceu o nosso ilustre aqui, Cristóvão Colombo, tá? Provavelmente ele nasceu em Gênova, na Itália, tá? Então, basicamente era isso aqui, certo? Eu fiz isso aqui para que a gente pudesse ver juntos. Aí, vamos ver se eu retorno aqui. Beleza. Então, eu fiz isso, meus queridos, para que a gente pudesse, para que nós pudéssemos ver juntos o que é que se comemora na América inteira, tá? Na América inteira, no dia 12 de outubro, certo? Então, além do dia de Nossa Senhora Aparecida, né, padroeira do Brasil, tá? Além disto, além do Dia das Crianças, nós temos uma data tão importante quanto, né, que é justamente a comemoração da chegada do Cristóvão Colombo até a América, que se deu no dia 12 de outubro
de 1492, certo? Vejam, 1492, faltam pouquinhos, né, poucos anos para a chegada dos portugueses no Brasil, que foi em 1500, né, faltam 8 anos. Então, ó, eles primeiro chegaram à América, certo? Depois toda a fama da viagem da América fez sucesso lá na Europa, tá? Os outros países resolveram se arriscar do mesmo jeito que o Cristóvão Colombo, certo? E aí, tempos depois, uns 8 anos depois, chega Pedro Álvares Cabral, tá? E mais uma galera aqui no Brasil, certo? Como uma outra viagem, né? Desta vez dos portugueses aqui para a América. Ok, meus queridos? Beleza? Antes disso, um monte de gente já tinha vindo aqui na América, feito uma longa viagem, né? Um deles é um navegador também italiano, chamado Américo Vespuccio, e é em nome dele, em homenagem a ele, que nós temos o nome do continente americano, tá? Do nosso continente aqui, América, em homenagem ao Américo Vespuccio, tá? Um navegador que é italiano, muito famoso na época, escreveu muitas cartas, muitos livros, né? E viajou desde a Argentina lá embaixo, passou aqui pelo Brasil, tudo até chegar no Canadá lá em cima. Então, ele foi um dos primeiros caras a conhecer a América inteira, a América como um continente. Certo? Beleza? Então, a história seria basicamente isto. Alguma dúvida? Por que não é feriado no Brasil? Na verdade, nós temos a data, respondendo ali, acho que Jefferson Jean, acho que é o Iago, né? Então, respondendo a sua pergunta, Iago, na verdade já é feriado, né? Por causa do dia de Nossa Senhora e por causa do dia das crianças. Todavia, é uma boa pergunta sua. Por que é que nós não falamos tanto dessa data específica? Porque a nossa colonização ela foi portuguesa e não espanhola, certo? Havia uma grande rivalidade entre Portugal e Espanha. Os portugueses não queriam reconhecer que o Cristóvão Colombo, a mando do governo espanhol, tinha sido o primeiro a chegar aqui na América, né? Por isso, eles não instituíram essa comemoração no Brasil, certo? No entanto, todos os países que cercam o Brasil são de origem espanhola, por isso que todos eles comemoram, tá? Os Estados Unidos acabam comemorando também por que uma boa parte dos Estados Unidos, antes de se tornar o que é, né, também foi colônia espanhola. Tá? Então, aí nós temos a grande força, né, da colonização espanhola em praticamente a América inteira, certo? Ok? Aí, claro, para comemorar alguma coisa, os portugueses acabaram adotando, então, o dia de Nossa Senhora Aparecida e o dia das crianças, certo? Alguma outra dúvida? Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai vem bem depois disso, né, Gustavo? Bem depois, tá? A Guerra do Paraguai vai ser nos anos de 1800, 1860, né? Entre Brasil e Paraguai, tá? Já não tem mais colônias aqui, o Brasil já é independente, é um império, né? Paraguai também já é um país livre, tá? Mas ele é assunto de outra questão, certo? Ok? Mais alguma coisa?